Fala, galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui e eu quero falar para vocês hoje sobre trigger points nos romboides. O que eu posso fazer para tratar o meu paciente que tem aquela dor interescapular por causa de trigger points nos romboides? O que eu posso utilizar de recurso para ter um bom resultado clínico, para ter um bom desfecho clínico? Então, lembra? Quando eu falo isso, tem um tipo de estudo que responde essa pergunta, que é o ensaio clínico controlado randomizado. Quem me segue aqui no canal já sabe que eu sempre explico pelo desenho do estudo, pela metodologia do estudo, certo? Então, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser sobre como tratar um trigger point no romboide. E eu quero que você agora faça o seguinte, se inscreva no canal, ative as notificações, coloque um comentário e o mais importante de tudo, encaminha esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, naquele grupo de osteopatas, naquele grupo de quiropratas, naquele grupo da sua pós-graduação, naquele grupo da sua graduação ou no grupo da sua faculdade, para a gente poder juntos levar a ciência para prática clínica, levar a ciência para dentro de todos os consultórios e clínicas de fisioterapia para melhorar a qualidade da nossa profissão. Isso depende da gente. Então, nós precisamos aprender a usar melhor e cada dia mais a ciência no nosso dia a dia, e esse é o canal que serve para isso, para levar a ciência para a sua prática clínica. Beleza? Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, que hoje tem um estudo muito legal, que é um ensaio clínico controlado randomizado, que fala o seguinte, ó, tá aqui, ó, esse ensaio clínico controlado randomizado, ele é sobre trigger points na região dos romboides, tá? Então tem muitas informações interessantes nesse estudo aqui que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, os efeitos da manipulação torácica no limiar de sensibilidade à pressão nos músculos romboides com trigger points ativos. Então, lembra, eu posso ter um trigger point latente ou eu posso ter um trigger point ativo. O que é o trigger point ativo? É aquele que tem dor espontânea nele, tem aquele trajeto de dor espontânea interescapular, e quando ele é pressionado, ele aumenta aquele trajeto de dor. Então, é o trigger point que precisa de tratamento, tá? Isso é muito importante você entender, porque assim, não é qualquer trigger point no romboide que você vai achar que vai manipular a torácica que vai ter o resultado desse estudo. O que você precisa fazer é verificar se isso é um trigger point ativo, e aqui nesse estudo ele verifica se a manipulação torácica altera o limiar de dor à pressão. E por que que ele fala de limiar de dor à pressão? Porque é uma das formas que eu avalio esse trigger point. Então, uma das formas para verificar se esse trigger point está produzindo a dor familiar do paciente é tocar esse ponto, realizar uma pressão nesse ponto e, a partir dessa pressão, verificar se eu reproduzo a dor familiar do paciente. Certo? Então, olha esse começo desse estudo que é bem interessante aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês. Fica sempre melhor. Aqui. Ok. Então, tá falando aqui, ó. Os trigger points miofasciais são um dos maiores problemas de dor interescapular. Os trigger points são definidos como um foco regiões hiperirritáveis associadas com uma banda de tensão ou uma banda de tensão de um músculo esquelético que, numa situação dolorosa na estimulação, como uma contração direta, uma compressão ou um alongamento, o músculo afetado produz uma dor referida distante da região do trigger point. Então, precisa ter uma dor local e uma dor referida a partir de três situações: uma contração, uma compressão ou um alongamento. Então, isso é uma forma de você verificar esse trigger point. A dor miofascial ocorre normalmente por causa de muitos fatores. Então, muitos fatores podem ser provocativos para essa dor miofascial, incluindo alterações posturais, por exemplo, a anterioridade de cabeça é um fator de risco para a presença de dor miofascial na região de trapézio. E é uma das poucas alterações posturais
que pode estar relacionado com algum tipo de dor, e nesse caso a dor miofascial. Alterações biomecânicas do corpo, falta de exercício físico, fatores psicossociais e trauma agudo ou repetitivo. Então, tudo isso são fatores de risco para dores miofasciais, tá? Alguns desses fatores já estão bem marcados, outros com uma postura não tanto. As disfunções articulares também contribuem, são contribuidores para o desenvolvimento dos trigger points miofasciais. Quando esses trigger points se desenvolvem nos músculos romboides, a dor é sentida ao longo do bordo medial da escápula. Então, aquele paciente que tem uma dor no bordo medial na escápula ou uma dor interescapular, quando esse trigger point no romboide é bilateral. Posso ter uma sensação de sobressalto ou algum tipo de crepitação ou algum tipo de som quando a escápula está se movimentando por causa disso, porque eu tenho lembra que o romboide é um grande adutor da escápula, ele pode travar esse bordo medial e dificultar essa movimentação. Corrigir essas disfunções articulares da coluna torácica pode ter um efeito positivo nessas alterações de romboide. Então, já tem alguns estudos que justificam essa hipótese. A manipulação com thrust de baixa amplitude e alta velocidade, a manobra que a gente usa de manipulação, feito diretamente nas articulações, se caracteriza por um simples e um curto efeito, uma curta amplitude de alta velocidade e baixa amplitude na manipulação. Esse thrust pode resultar em cavitações e alguns sons audíveis, mas isso não tem relação direta se ele funcionou ou não. Algumas vezes não teve o barulho e teve o efeito neurofisiológico. E aí aqui ele fala disso. Alguns estudos recentes sugerem que o mecanismo neurofisiológico é o principal responsável pela modulação de dor, pelo efeito de modulação de dor na coluna vertebral, mediado pela parte medular, periférica e estruturas supraespinais, estruturas centrais. De acordo com esses estudos, aplicando a manipulação vertebral, vários respostas neuroquímicas ocorrem tanto de forma central quanto de forma periférica. Essas modificações incluem alterações músculo-reflexogênicas, respostas músculo-reflexogênicas, alterações no no processamento somatosensorial, excitabilidade motora central, alterações neuroplásticas no cérebro, alterações do neurônio motor, da atividade do neurônio motor, alteração da atividade simpática na região, alteração da sensibilização central e alteração do reflexo de Hoffman. Se você quiser entender melhor sobre os efeitos neurofisiológicos das manipulações, você vai fazer o seguinte: você vai procurar aqui no meu canal uma websérie sobre manipulações vertebrais. Então, nessa websérie sobre manipulações vertebrais, são 7 episódios para você poder maratonar e você vai entender exatamente quais são os efeitos neurofisiológicos, quais são os efeitos mecânicos das manipulações e como você utiliza o raciocínio de fatores preditivos para manipular ou não o seu paciente na cervical, na torácica ou na lombar. Então, é uma websérie bem completa, eu acho que vale a pena você assistir se você se interessa por esse tema de efeitos das manipulações, tanto os efeitos mecânicos quanto os efeitos neurofisiológicos. E o que ele está dizendo aqui nesse estudo é que a manipulação deve ser usada muito mais pelos efeitos neurofisiológicos que pelos efeitos mecânicos, e eu concordo com ele. Nós temos uma abundante literatura que, para manejo de trigger points no trapézio superior. Baseado nisso, a literatura sugere que mais ou menos 45,5% dos trigger points miofaciais são encontrados nos músculos romboides em pacientes com dor torácica alta, tá? E a gente tem, e isso é realizado também em observações, e feito também em observações clínicas. Então, a gente tem aqui a justificativa do estudo. E qual foi a metodologia que foi utilizada nesse estudo? Depois do termo de consentimento livre e esclarecido, que aqui ele explica tudo isso,
os sujeitos foram randomizados utilizando o grupo experimental, que era o grupo A, e o grupo controle, que era o grupo B. O que que acontecia? Para fazer a avaliação da hipomobilidade dos segmentos espinais, foi utilizado o Springing Test, que tem um kappa de 0,71. Ou seja, foi utilizado um teste para ver qual era o segmento em restrição na torácica antes de realizar a manobra de manipulação. A escala miofascial de diagnóstico foi utilizada para confirmar a presença dos trigger points. Então, isso aqui é uma escala específica, MDS, que é feita para avaliação dos trigger points. Um total de 6 trigger points, o que foram encontrados em média, foram buscados em média. O que tivesse mais intensidade de dor nos músculos romboides foi identificado e marcado com tinta na posição sentado. Então, eles avaliavam 6 trigger points e pegavam o principal deles. A anterioridade da cabeça foi medida utilizando essa ferramenta aqui, o Protractor Tool Through CVA. Então, era uma ferramenta para verificar a anterioridade de cabeça também, que pode estar relacionada com essa alteração de torácica alta. A dor era medida de acordo com o NRPS, que tem uma confiabilidade de 0,96. A amplitude de movimento torácica, inflexão e extensão, foi avaliada pelo inclinômetro. A algometria digital foi feita, é um mecanismo de avaliação válido e confiável para medir a sensibilidade do trigger point. Então, todas essas eram as ferramentas de medida. E um dispositivo manual eletrônico foi utilizado para medir a pressão necessária para produzir dor, um algômetro de pressão, que aí isso é chamado de Pain Pressure Threshold, ou PPT. E aí a gente tinha também uma avaliação do Neck Disability Index. Presta atenção uma coisa. Esse tipo de estudo é um ensaio clínico controlado randomizado. Quais são as características que ele tem que ter? Ele tem que ter uma população, ele tem que ter uma intervenção, ele tem que ter uma comparação, ele tem que ter desfechos e ele tem que ter um tempo de tratamento. São 5 elementos para a gente identificar o ensaio clínico controlado randomizado. O que eu acabei de descrever para vocês? Quais foram os desfechos que foram medidos nesse estudo, certo? E a partir desses desfechos, a gente precisa fazer o quê? Verificar se antes e depois da manobra, e se o grupo A, que é o grupo tratado, e o grupo B, que é o grupo controle, tiveram diferenças. O que era o grupo A? O grupo A era o grupo que recebia a manipulação e os exercícios gerais. O grupo B, a direção da manipulação foi identificada aplicando o Springing Test. Então, era no sentido da restrição articular encontrada no Springing Test que eu mostrei para vocês. O grupo controle, que era o grupo B, recebeu somente os exercícios gerais e a pressão aplicada no ponto do romboide. Só um contato no ponto do romboide sem pressão. A pressão não era dolorosa, aplicada numa baixa frequência e foi mantida até a barreira. Ou seja, o que eles queriam ver? Se era melhor manipulação e a dígito pressão ou a dígito pressão e os exercícios. Então, eles fizeram dígito pressão nos dois e fizeram manipulação em um e manipulação e exercício no outro. O que aconteceu de resultado? Nos 60 sujeitos, onde 30 30 em cada grupo, a gente teve 21 mulheres e 9 homens no grupo A, e numa idade média de 23 anos, e no grupo B teve 18 mulheres e 12 homens numa idade média de 23 anos. Teve uma diferença significativa na dor, no limiar de dor à pressão, pós-tratamento entre os grupos, enquanto que a diferença não foi significativa na flexão torácica, na extensão torácica, no Neck Disability Index, e análises mais profundas mostraram que teve uma diferença significativa nos valores de base em todas as variáveis, exceto
no NDI. Por quê? O NDI é um questionário de incapacidade. Incapacidade não se trata antes e depois. Incapacidade é um tratamento que leva tempo. A análise intragrupo mostrou uma diferença significativa na dor, no limiar de dor à pressão, na flexão torácica, na extensão torácica e no NDI, em ambos os grupos controles e experimental. Ou seja, entre os grupos também teve diferença, intragrupo também teve diferença. O que que ele conclui nesse estudo? O que que ele fala na discussão? Apesar de ambos os grupos mostrarem uma melhora significativa, o grupo experimental teve melhores resultados no presente estudo. Ou seja, o que que eu tenho que trazer disso aqui para a minha prática clínica? Primeiro de tudo, eu preciso saber avaliar a presença de um trigger point, como foi explicado. Eu preciso ter o limiar de dor à pressão, eu preciso verificar se a dor é familiar, parará, parará, parará. A pergunta é: uso exercício ou uso terapia manual? O que que aconteceu? Em ambos os grupos, eu tive uma melhora, mas o grupo que utilizou a manipulação teve uma melhora maior. Que isso quer dizer? Quando eu encontrar um trigger point no romboide do meu paciente, o que que eu posso fazer clinicamente, então, a partir do raciocínio desse estudo? Então, o que que eu levo para a clínica a partir desse estudo? Eu devo utilizar manipulação e exercícios de estabilização da cintura escapular, de controle motor, que serve para quê? Para evitar as recidivas e ter uma melhora mais importante ainda no limiar de dor à pressão, na incapacidade desse paciente, lembrando que incapacidade, estudos antes e depois, dificilmente tem uma melhora significativa. Beleza? Então lembra, quando eu quero ter parâmetros clínicos, eu preciso procurar um ensaio clínico controlado randomizado, e esse foi um exemplo de tratamento de trigger point no romboide com manipulação torácica. Gostou? Coloca aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima.